Vamos falar da temida puericultura. Todo mundo que tem um certo medo de pediatria ou não gosta tem pavor de puericultura, né? Puericultura, gente, ela é um tema que, assim, por que a gente tem medo dela? Porque ela tem gráficos. Só que, graças a Deus que ela tem gráficos, é só uma questão da gente acostumar a interpretar esses gráficos. Porque a resposta está no gráfico. Se você sabe interpretar o gráfico, você acha essa resposta. E interpretar não é o difícil, a gente consegue treinar e entender como é que é feito isso. A puericultura seria péssima se a gente tivesse que decorar os valores dos scores, que infelizmente a gente vai falar nessa aula aqui com dicas para vocês tentarem decorar, porque vai que não vem gráfico. Mas vamos rezar para cair questão de puericultura com gráfico, porque vocês vão aprender as duas formas, o jeito mais fácil, que é com gráfico, o jeito mais difícil, que é vocês terem que lembrar todos os detalhes ali sem esse gráfico. Pois é, mas ele dá certo. Vamos lá, falando aqui da puericultura no primeiro momento, a gente tem o protocolo cevada. O que é esse protocolo cevada? Na verdade não é um protocolo, é um mnemônico para a gente decorar. C-E-V-A-D-A, cevada. Para a gente decorar, que é o seguinte, o C é crescimento. Então, numa consulta de puericultura, eu vou questionar sobre o crescimento, eu vou fazer uma anamnese a respeito do crescimento dessa criança. O E, eu vou fazer uma avaliação sobre o estado nutricional. O V, eu vou fazer uma avaliação sobre as vacinas. Se a criança tomou todas as vacinas, precisa tomar mais alguma vacina. O A, eu vou fazer uma avaliação sobre a nutrição, diferente do estado nutricional. No estado nutricional é como ela se encontra, se ela tem indícios de obesidade, de desnutrição, e sobre a nutrição, se é sobre a qualidade de alimentos que ela está se alimentando, o acesso a esses alimentos, tá? Tem diferença ali. Vou fazer ali uma avaliação do D da cevada, que é o desenvolvimento. Como está o desenvolvimento dessa criança? Essa criança está bem? Essa criança já está na fase de engatinhar e ela ainda não está nem sentando? O que está acontecendo? Será que está um atraso? Será que falta estímulo ou já algum atraso patológico? Então, tudo isso precisa ser avaliado. E o A, eu vou avaliar um ambiente familiar. Se a criança está segura, está sofrendo algum tipo de violência. É muito importante que a gente tenha essas avaliações em mente, tá? E quando a gente lê ali o enunciado, se tiver falando alguma coisa nesse sentido da cevada, você está com uma questão de puericultura, beleza? Beleza, a gente vai saber identificar isso e a gente vai treinar gráfico, porque caiu bastante gráfico. Nós vamos fazer isso na aula de resolução de exercícios. Nessa aula aqui hoje, aqui teórica, eu vou mostrar para vocês como é tentar interpretar sem os gráficos. E aí, vocês vão ver que é o jeito mais difícil. Mas na aula de exercício, eu vou mostrar os gráficos e vou dar a teoria para a interpretação daqueles gráficos. Aí a gente fecha todos os cenários possíveis de cair puericultura na prova, tá bom? Então não se desespera com essa aula aqui agora. Vamos com calma, vamos por partes. Tudo tem um porquê. A gente vai pensando passo a passo aqui de como guiar vocês, tá bom? Perímetro cefálico. Se ele tem um score, um valor do perímetro cefálico menor que Z-2, veio menor que Z-2, essa criança está com microcefalia. A conduta vai ser encaminhar essa criança para o especialista. No primeiro trimestre de vida dessa criança, é normal que o perímetro cefálico cresça de 2 centímetros por mês. Então pensa assim, ó, criança é cabeçuda. Concordamos, né? Desculpa aí se você tem seus filhos e você fala assim, nossa, que absurdo, a professora tá falando isso. Mas, gente, a criança, ela tem a cabecinha maior do que o corpo. É meio desproporcional. É lindo, né? É lindo. Nossa, o filho da gente é lindo. Brincadeira à parte. Mamães não é pro coração não e papais. É uma brincadeira pra gente descontrair aqui na aula. Mas, proporcionalmente falando, a gente sabe que o corpo, o que mais se destaca ali de desenvolvimento é a cabeça. Então, cresce mais no primeiro trimestre. 2 centímetros por mês. Significa que teu filho está desenvolvendo, que o cérebro dele está crescendo. Isso é realmente muito lindo, tá? No segundo trimestre, já começa a diminuir um pouco essa velocidade de crescimento do perímetro cefálico. É 1 centímetro por mês. A partir dos 6 meses de vida, vai crescer em torno de meio centímetro por mês, tá bom? Fechou ali. E o peso dessa criança? Quando essa criança nasce, ela vai nascer ali com peso, e é normal que ela perca 10% desse peso de nascimento na primeira semana.
O que não é normal é perder mais de 10% e que ela não consiga recuperar esse peso a partir da segunda semana. Então, essa criança perde 10%, mas a partir da segunda semana ela começa a ganhar peso de novo, tá? E aí, pra gente lembrar, por volta ali dos 6 meses, o peso da criança dobra. Então, o peso que ela nasceu vai ser dobrado por volta de 6 meses. Por volta de 12 meses, triplica esse peso. E por volta ali de 2 anos, vai quadruplicar esse peso. E depois que a gente vira adulto, a gente perde o controle sobre isso, né? Tem mais essa lógica de quadruplica, quintuplica, 20 vezes duplica. Oh, tristeza. Tá bom, vamos continuar então. A estatura da criança, tá? A estatura dessa criança, quando ela nasce, se ela nasceu bem, normal, sem nenhuma complicação na gestação, nenhuma restrição de crescimento, é normal que a estatura dela esteja ali em torno de 50 centímetros, então 49, 50, 51, já é um bebezão grandão, né? Mas é considerado normal também, tá? No segundo trimestre, essa estatura da criança, ela já passa a crescer em torno de 2 centímetros por mês. Esqueci de falar do primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre, ela cresce mais, ela cresce em torno de 3 centímetros por mês. Segundo trimestre de vida, ela cresce em torno de 2 centímetros por mês. Terceiro trimestre de vida, ela cresce em torno de 1,5 centímetros por mês. E a partir dali do quarto trimestre de vida, ela vai crescer em torno de 1 centímetro por mês. Então, vai tendo essa desaceleração, tá bom? Normalzona. Fechou ali, tá? Bom, agora a gente tem que falar sobre marcos de desenvolvimento da criança. Essa criança, eu vou falar assim, ó, de uma forma bem simples para a gente entender ali, acompanhar e você saber identificar na prova, que é o seguinte: você vai imaginar a criança. Não precisa nem imaginar, pense em você, tá? A gente, para pensar nos marcos de desenvolvimento, é importante que a gente tenha uma visão dos sistemas. Então, é muito mais interessante que você aprenda a olhar o seu sistema do seu corpo e tentar verificar como que vai ser o desenvolvimento passo a passo. Como assim sistemas do corpo e olho? É muito difícil você lembrar do desenvolvimento das mãos e depois voltar no desenvolvimento dos olhos e depois ir para o desenvolvimento da cabeça, do joelho. Então, vem de cima para baixo que você vai lembrando dessa questão aí, tá bom? Com 2 meses, a criança já está seguindo com os olhos, acompanhando, ela já está prestando atenção quando você fala com ela, tá bom? Com um mês, me bananei, gente, perdoa. Com 1 mês, a criança já tá olhando pra você, já tá tentando, né, prestar atenção no que você fala. Claro, não tem muito foco, mas ela já consegue ali um visual, já tem essa parte desenvolvida, já é um marco de desenvolvimento. Com 2 meses, a gente vai descendo, 2 meses, essa criança, ela já tá mais engraçadinha, essa criança já tá fazendo barulhinho, já tá fazendo... Você tenta brincar com ela, ela brinca, né? Ela já tá ali fazendo sonzinhos com a boca. Não grandes sons, mas já faz algum barulhinho. 3 meses, a gente vai ter, ó, sistemas, a gente tá descendo. Essa criança tá sustentando a cabecinha, né? Já tá tentando ali sustentar a cabecinha em torno de 3 meses. Fechou? Aí vamos parar por ali, depois a gente vai falando os próximos. Decorem esses aí primeiro. Então, quando vem uma questão ali falando que a criança acompanha com o olho, tem um sorrisinho social, não onde que é o sorrisinho social? Na boca. Ali por volta de 2 meses ela começa a desenvolver essa capacidade de interação, de fazer um barulhinho, de dar um sorrisinho. Nossa, mas você não falou sorrisinho, mas na prova veio escrito sim, mas é boca. Então, por sistema, entendeu? Aqui ela não vem escrito na prova que ela tá sustentando a cabecinha, mas ela já vira a cabecinha de lado. Cabecinha, pescocinho, tá? Então, 3 meses. Então, às vezes na prova vem um pouquinho diferente do que a gente decorou, mas quando a gente entende por sistemas, a gente consegue classificar. Peraí, isso aí acontece mais ou menos ali por 3 meses, que era onde eu sei que tá o pescoço. E aí você consegue matar o exercício. Quando tem ausência de 2 marcos de desenvolvimento esperado para a faixa etária anterior, então perceba, a criança tem 3 meses e ainda não está sustentando a cabecinha, não é um atraso. Por quê? 3 meses é a média.
Ela pode começar a sustentar a cabecinha pouquinho mais de 3 meses e 25 dias, né? Ela pode sustentar a cabecinha um pouquinho antes, 2 meses e 20 dias. Então, ainda não é um atraso, ainda está dentro do esperado. Agora você vai olhar para trás. Se ela tem 3 meses, o que é que está com problema atrás? Agora, se ela já está fechando 4 meses e ainda não sustenta a cabecinha, aí já é considerada um atraso de desenvolvimento. Vamos observar se tem outros, tá? Aí você olha para trás, essa criança não tem sorriso social, essa criança não acompanha com o olho a mãe, não presta atenção quando a mãe está falando, ela já tem 2 marcos de atraso no desenvolvimento. O que vai ser feito aqui? O pediatra vai orientar sobre formas de instigar o desenvolvimento dessa criança, então vai falar para fazer ali, né, estímulos no ambiente, estímulos na brincadeira, estímulos, né, colocar o paninho, colocar ela de bruço para ela tentar sustentar a cabecinha, estímulos de conversar com ela para ela seguir com o olhinho, que é isso que os pais vão fazer em casa, estimular essa criança, mas vai encaminhar essa criança para o atendimento especializado. Então ela vai para um pediatra, ela vai para um neuropediatra, tá? E também vai continuar fazendo o atendimento ali longitudinal com o médico da UBS, que ela já faz o acompanhamento dela mesma, tá bom? Ou com o pediatra que ela já faz o acompanhamento. Mas é importante que ela tenha a avaliação desse especialista. Quando tem 2 atrasos no desenvolvimento, 2 atrasos esperados para a faixa etária anterior. Beleza? Já teve provas que contaram 2 atrasos na faixa etária atual. Tinha uma na anterior e tinha uma na atual atrasada. Teve provas, porque a gente sabe que a banca erra umas coisinhas, mas tudo bem. Nesse caso, conta também, tá? Conta também, é atraso. Se tem atraso, conta. Na hora da prova, tem atraso, conta. Mas vida real, 2 marcos anteriores. A gente tem que ficar um pouquinho esperto ali como é colocada a questão. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver que dá pra reconhecer. Bom, e aí o que eu faço? Se for uma criança prematura, a criança prematura, eu tenho que fazer a correção da idade cronológica dela. Eu corrijo essa criança aproximadamente para 40 semanas de gestação. E aí eu vou avaliar o desenvolvimento dela. Yuli, como assim? Calma, vai ter questão no gráfico. Vou mostrar para vocês como faz essa correção, tá? Mas é assim, ó, se a criança tá lá, ela tem 1 mês, mas ela era prematura, faltaria, teoricamente, mais 4 semanas, nossa, um mês não, né? A criança não era nem para ter nascido. Mas faltaria mais ou menos 2 semanas para essa criança nascer. Então, eu olho os desenvolvimentos dela como se ela tivesse 2 semanas de vida, você tá entendendo? Porque faltaria 2 semanas ainda para ela nascer. Então, eu já não vou avaliar ela com 1 mês de vida nos marcos de desenvolvimento. Mas esse raciocínio não serve para vacina. Vacina segue idade, nasceu, pum, calendário vacinal, tá? Então, não é para vacina, é para marcos de desenvolvimento. No prematuro, a gente faz essa correção. Por exemplo, se ele nasceu de 35 semanas de gestação, quando ele tiver com 5 semanas de vida, é que ele deveria ter atingido 40 semanas, e é aí que ele deveria ter nascido. Entendeu? Então, ele vai ter um atraso no desenvolvimento dele de 5 semanas. Então, é isso daí. Se ele tem, né? Era para ele fazer 3 meses. Tá? Você tá com 3 meses ali de vida, né? 12 semanas de vida. Na verdade, ele só vai conseguir fazer os marcos de desenvolvimento quando ele tiver referentes a esses 3 meses, quando ele tiver com 17 semanas de vida, porque ele tem esse atraso, tá? E lembrar que o sentido de desenvolvimento da criança é neurocaudal, por isso que a gente vem do sistema de cima para baixo ali, e aí a gente consegue avaliar o que é o marco de desenvolvimento de cada etapa da criança, tá? Beleza, calma, depois lá na frente eu vou mostrar certinho os desenvolvimentos, tá? Vai ter aula só sobre isso, aqui é só pra gente entender o raciocínio da puericultura. Percentil versus score. O que é isso? São 2 formas de avaliar os gráficos ali da OMS, tá? E aí a gente faz essa análise dos gráficos da OMS e aí a gente classifica essa criança como adequada ou não adequada para a idade dela.
E aí, se está não adequado, está superior ao esperado ou inferior ao esperado. Basicamente é isso, tá? São as formas de a gente avaliar os gráficos da OMS, através do percentil ou do score, beleza? Vamos falar de percentil e score. O percentil menor que 0,1 equivale à mesma coisa que eu disser que uma criança tem um percentil menor que 0,1, é a mesma coisa que eu disser que o score dela é menor que Z menos 3. É a mesma coisa. Se a criança tem entre 0 a 10 anos, vamos pegar essa faixa etária aí, tá? De 0 a 10 anos. Percentil menor que 0,1, que é igual a score menor que Z menos 3, significa que ela está apresentando uma medida muito abaixo para a idade dela. Medida do quê? Não sei. Você tem que entender agora qual é o valor do percentil que equivale ao valor do score, tá? Se ela tem um percentil maior que 0,1 e menor que 3, é a mesma coisa dela ter um score maior ou igual a Z menos 3 e menor que Z menos 2. Significa então que está abaixo da idade. Se ela tem um percentil maior ou igual a 3 e menor ou igual a 97, equivale à mesma coisa de dizer que ela tem um score maior ou igual a Z menos 2 e menor ou igual a Z mais 2. Ela está na faixa etária adequada para a idade. Se ela tem um percentil maior que 97 ou um score maior que mais 2, ela está elevada para a idade dela. É essa relação, score e percentil. São valores diferentes, mas a interpretação é a mesma, porque eles são equivalentes dependendo da faixa que você está analisando. É isso que a gente tem que tirar disso, tá bom? Agora a gente vai falar de valor do quê? Se você precisa avaliar o peso, o estado de nutrição, né? Se ela está com desnutrição ou bem nutrida, a gente vai utilizar para a criança a tabela de peso por idade. Então, observe, eu quero falar se a criança é obesa, não é peso por idade. Tem gente que pega o gráfico de peso e fala, nossa, tem uma obesidade. Não é. Peso por idade é para eu avaliar o estado nutricional. Se essa criança está apresentando uma boa nutrição, um peso adequado para a idade, ou ela está com indícios de desnutrição, peso abaixo ou muito abaixo para a idade esperada, tá bom? E aí é o gráfico de peso por idade. Cada sexo tem o seu gráfico. Então a menina tem um gráfico para você avaliar e o menino tem outro gráfico. Então a gente tem que pegar o gráfico de peso por idade de acordo com o sexo da criança, beleza? Ok. Percebeu que essa criança está desnutrida. Essa criança só perdeu peso. Não perdeu massa magra ainda. Perdeu peso. Essa criança, ela até pode ter perdido massa magra, desculpa, mas essa criança não teve alteração na altura dela. Ela perdeu peso, a altura tá ok e o peso tá desnutrido. Essa criança está passando por um sistema de desnutrição aguda. Agora, teve alteração na altura, ela não está crescendo, ela está desnutrida e não cresce, ela está num processo de desnutrição crônica, tá? E aí existem tipos de desnutrição. Marasmo. O que é o marasmo? Vamos decorar assim, que é uma coisa meio preguiçosa. Tá tudo meio que na mesma. O marasmo. Então, o tipo de desnutrição de marasmo, a criança, ela tem déficit de carboidrato, ela tá perdendo massa magra, ela tem fome, ela tá lenta, mas ela quer recuperar esse peso, ela tem fome, ela tem atrofia muscular. Acontece muito com crianças que iniciaram um desmame precoce, pararam de mamar o leite materno e passaram a receber o leite de vaca, tá? No primeiro ano de vida. Então pode acontecer muito com crianças que estão se alimentando com leite de vaca porque a mãe desmamou precocemente do leite materno, tá bom? Marasmo, um tipo de desnutrição. Agora, a Kwashiorkor,
Eita, nomezinho, gente. Kwashorkor. Kavashkor. Meu inglês é péssimo, meu inglês é péssimo. Mas na próxima vocês vão ler escrito, vocês vão identificar. Na verdade, olha, até uma estratégia, hein? Porque eu fico tanto tempo perdendo tempo tentando falar as palavras em inglês, falo tudo errado pra vocês, que vocês decoram. Aí vocês não erram na prova. Estratégia, isso aí, eu vou usar agora isso que não é que o meu inglês é ruim, eu falo errado de propósito. Porque daí vocês decoram, vocês falam assim, nossa, que idiota, tá me ensinando errado, agora eu sei. Decorei. Vamos lá. Beleza. Não discute, vamos fingir que é isso. Tá, esse tipo de desnutrição é um déficit proteico, já tem perda mesmo de proteínas, tem esteatose, tem alteração na coloração da pele, alteração no cabelo. O cabelo tem um sinal de bandeira, que é quando a criança começa a perder cabelo aqui assim, meio que no centro, sabe? Essa criança tá com edema, tá com hepatomegalia, então aquela criança desnutrida que tem aquela barrigona, sabe? Já é uma desnutrição mais grave, mais prolongada, mais crônica, tá bom? E aí, atenção aí na hora da prova. Pegou uma criança com estado de desnutrição e tá perguntando alguma coisa a respeito da recuperação, do tratamento dessa criança, tá? Fase inicial, você tem que estabilizar essa criança. Então, a primeira etapa do tratamento é você tratar dessa criança a hipoglicemia, a hipotermia e os distúrbios hidroeletrólíticos. Então, você vai repor eletrólito, vai tratar a glicemia e vai tratar a hipotermia dessa criança. Perceba que a gente ainda não entrou com suporte de vitaminas e nem com comida, porque a gente acha assim, vamos dar comida para a criança. Não vai dar, porque essa criança pode ter um choque no organismo dela, porque ela não sabe nem mais como digerir aquele alimento, tá? E aí você pode piorar a situação dessa criança. A segunda fase é então a reabilitação. Aqui, depois que eu estabilizei a criança, aqui eu penso em avaliar o aspecto nutricional dessa criança. Então, eu começo repondo primeiro ácido fólico, vitaminas e minerais. O ferro dessa criança, porque o ferro é de digestão mais lenta, e lembra que o sistema dessa criança está todo colapsado, eu só vou começar a repor depois de uns 7 dias de tratamento, onde eu estou repondo ácido fólico, vitaminas e sais minerais com essa criança. Aí a terceira fase, tá? Claro, se a criança tá comendo, se ela conseguir, um pouquinho, uma dieta pastosa, uma dieta bem equilibrada, ok. Quando eu falei lá atrás, não vou tacar comida nessa criança, não é que ela vai ficar 7 dias só no soro, não é isso, tá? Mas aqui a gente vai cuidar muito da alimentação dela, não é deixar a livre demanda assim, não. Tem que tomar muito cuidado nessa fase, porque ela pode se alimentar um pouquinho mais ou ingerir um alimento diferente e o sistema dela colapsar, tá? A terceira fase já é o acompanhamento. É na terceira fase, onde essa criança, né, já se recuperou, está se alimentando, e é aqui que eu vou acompanhar para eu ver quais foram os estragos no neurodesenvolvimento que foram causados nessa criança. É na terceira fase que a gente começa a se pensar na consequência dessa desnutrição dela. Entenderam? Que teoricamente nessa terceira fase ela já não implica mais em risco de vida. Aí a gente começa a ver o que ela vai sofrer, o que ela sofreu, né? Quais foram as consequências no desenvolvimento dela. Triste, né, gente? Eu acho. Quando a gente fala de gráficos, e aqui eu vou fazer uma sacanagem com vocês vão me odiar, mas vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Em vez de eu mostrar um gráfico para vocês, eu vou mostrar o meu caderno. Sim, o meu caderno. E aí, o meu caderno anotado da minha cabeça como eu estudei os gráficos. Se vocês conseguirem entender a minha anotação, quando vocês verem o gráfico, vai estar fácil. Porque se você acha gráfico difícil, bem, a hora que você ver a minha anotação, que vai ser um susto. Aí a hora que você olhar o gráfico, você vai falar assim, graças a Deus eu sei interpretar um gráfico. Tomara que caia gráfico na prova. É esse jogo psicológico que eu vou fazer com vocês agora. Vocês vão aprender do mais difícil, que é o meu caderno, para depois a gente ir para os gráficos, vida real, nos exercícios. E aí vocês vão dar graças a Deus que cai gráfico. Vai dar certo, confia que vai dar certo. Essa cadeira faz uns barulhos. Confia que vai dar certo, tá? Mas é porque aqui a gente consegue ter uma visão ampla do que esperar pelo gráfico. Tem um porquezinho. Então, vamos lá, então, vamos trocar de tela. Tela trocada, beleza? Olha só, quando a gente fala aqui de gráficos de
peso, gráfico do peso. O que eu tenho é o seguinte, você tem lá, só para relembrar, para vocês entenderem o que é isso aqui que eu fiz. A gente tem o gráfico da criança e aí a gente tem essas tabelas aqui assim, né? Isso daqui são esses valores aqui. Mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1. Nossa, que horrível, né? Menos 2, e aqui eu vou usar esse aqui para eu conseguir fazer o menos 3. Pronto. É mais ou menos isso. Quando eu tenho um ponto que está aqui em cima, acima do mais 3, ó, eu tracei lá a idade da criança, idade e peso. Aqui embaixo é o peso. Então, ela tem 2 meses. Então, aqui tem 2 meses. E ela pesa... Nossa, eu vou chutar um pesão lá em cima. Ela pesa 50 quilos. E aí, a hora que você vem e traça os 50... Tá? Que vai estar por aqui. Ele dá esse ponto aqui, ó. Dá esse ponto acima do mais 3. Quando tá acima do mais 3, ó. Acima do mais 3, ela tem um peso bem elevado para a idade. Ok? Aí, o peso dela deu aqui, ó. Entre o mais 3 e o mais 2. Entre o mais 3 e o mais 2, ela tem um peso elevado. Não é bem elevado, é um peso elevado. Tá? Entre o mais 2 e o mais 1, essa criança menor de 5 anos, que eu estou falando de uma criança menor de 5 anos, tá? Essa criança tem risco de sobrepeso. Risco. Ela não está com sobrepeso, ela está em risco. Se ela tem um ponto, deu o pontinho aqui dela, ó, entre 1 e 0, ou entre 0 e menos 1, ficou por aqui o ponto dela, essa criança está com o peso adequado para a idade. Se o ponto ali do gráfico dessa criança ficou entre menos 1 e menos 2, menos 1 e menos 2, ficou um pontinho aqui, está com risco de baixo peso para a idade. Entre menos 2 e menos 3, aqui no gráfico, ela está com baixo peso para a idade. E abaixo de menos 3, ó, ficou lá embaixo o pontinho dela, ela está com um peso muito abaixo para a idade. Beleza, e o olho do céu, tem que decorar tudo isso? Aí é que tá o pulo do gato. O gráfico tem legenda, isso vai estar escrito ali no gráfico. A gente só precisa entender, porque a gente assusta com o gráfico. Então perceba que olhando aqui no meu caderno, é pior do que não ter o gráfico, né? Do que ter o gráfico. Então, do que ter o gráfico, né? Então, quando chegar ali no gráfico, a gente vai conseguir matar isso, ok? E aí, lembra que eu falei pra vocês que quando a gente fala do gráfico para avaliar obesidade, é o gráfico do IMC, tá? Peso dividido por altura ao quadrado. Calculado o IMC, você vai plotar no gráfico. Se der acima de 3, essa criança tem obesidade grave. Tá bom? Se der entre mais 3 e mais 2, essa criança já é obesa. Se der entre o ponto mais 2 e mais 1, crianças menores de 5 anos, essa criança tem risco de sobrepeso, né? Está com sobrepeso para criança maior. Então, olha só. Lembra que no gráfico de peso, o que eu quis dizer aqui? Se recapitular. No gráfico de peso para crianças menores que 5 anos, se o ponto está entre mais 2 e mais 1, a gente tem um risco de sobrepeso. Já para criança maior de 5 anos, entre mais 2 e mais 1, nós temos sobrepeso, tá bom? E na criança de obesidade, a criança está com obesidade. Se o ponto do gráfico dela ficou entre mais 1 e menos 2, ó, aqui já é mais amplo, tá? Mais 1 e menos 2, o IMC dela significa que está adequado para a idade. Menor que menos 2, entre menos 2 e menos 3, essa criança tem uma magreza, tem uma desnutrição. E menor que menos 3 é uma magreza acentuada. Entenderam? Tá bom? A palavra risco de sobrepeso é só para criança menor que 2 anos. Se é maior que 2 anos, já é sobrepeso. Isso no gráfico de peso, tá? No gráfico do IMC, a gente olha magreza e obesidade. Beleza? Lembrar, então, como é feito o cálculo. É o peso da criança
dividido pela altura dela ao quadrado. Então, vamos supor que o peso dela seja 30 quilos, dividido pela altura dela, gente, uma altura aqui que ela tenha, sei lá, 1 metro. Então, vai ser 1 vezes 1, né? 1 metro vezes 1 metro, tá bom? E aí, a gente faz essa avaliação aqui. Lembra que eu falei dos score, que era Z? Se o score da criança tá maior que Z mais 3, é uma obesidade. Maior que Z mais 3, se ela tem se a criança tem menor que 5 anos e o peso dela, o IMC dela está no score maior que Z menos 3, é obesidade. Mas se ela já é maior que 5 anos e o IMC dela está no score maior que Z mais 3, é uma obesidade grave, tá? Por quê? Porque quando ela é menor que 5, a gente tem aquele risco aqui, ó. A gente tem o risco, por isso que conta como obesidade. Isso vale aqui para o gráfico de peso e o gráfico do IMC, tá? Menor que 5 anos, só. Senão, a gente só olha para criança maior que 5 anos e já é sobrepeso, já é obesidade. A gente só olha ali a obesidade, tá bom? Fechou, então. As principais causas de obesidade nas crianças são causas exógenas. O que significa isso, Yuli? Significa, gente, que o maior motivo de obesidade de uma criança é a alimentação que os pais estão dando. Então, quando a gente está numa consulta de puericultura, a gente não fala só para a criança se alimentar bem, igual a gente fala para o adulto, praticar atividade física, criança, você tem que manter alimentação balanceada. Na puericultura é o seguinte, a família vai praticar atividade física junto com a criança, a família vai brincar com a criança ao ar livre, a família junto com a criança vai comer de forma balanceada, tá? É a família. E aí a gente tem que envolver essa família nessa reeducação alimentar e comportamental. Mas existem causas de obesidade que são endógenas, né? Que são por problemas mesmo, por exemplo, o uso de corticoide em excesso, doença hepática, baixa estatura, hipotiroidismo, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi. Então, são coisas que podem causar obesidade na criança de causas endógenas. Mas a maior causa são as exógenas, beleza? Bom, vamos voltar aqui para nossa tela principal. Vamos voltar aqui, nossa telinha principal mais fácil, né? E aí, terminamos esse tema? Deixa eu ver aqui. Não, gente, não terminamos esse tema, mas vamos lá. Tão quase. Que puericultura é grande. Chegou uma criança ali obesa. Uma criança obesa. Tem outro gráfico que a gente tem que olhar ali nessa criança, que é o gráfico da pressão arterial. Então, se a pressão arterial da criança estiver entre o percentil 90 a 95, essa criança é pré-hipertensa. Maior que 95, essa criança tem hipertensão. Via de regra, a gente não fecha o diagnóstico, a gente fala que precisa reavaliar. É como é um adulto, né? A gente não manda monitorar a pressão em casa pra gente fechar bem o diagnóstico, a não ser que esteja num limite absurdo, que depois a gente vai falar lá da pressão, que daí você fecha na primeira medida o diagnóstico de hipertensão. Então, só que basicamente é esses cuidados que você vai ter. A criança obesa, nesses percentis, vai ligar, vai acender, né, uma chama ali na cabeça, uma lâmpada na cabeça, porque provavelmente essa criança ela é hipertensa e provavelmente é por conta da obesidade. E aí a gente vai solicitar exames também para criança obesa, vai solicitar glicemia em jejum, ALT, triglicerídeos, colesterol, e pode solicitar uma ultrassonografia abdominal para observar a presença de esteatose hepática na criança. O negócio é feio, mas a gente vai que vai, tá? Então tem que cuidar. Antigamente, tinha-se muitas crianças desnutridas. Hoje em dia, a gente tem um novo cenário no Brasil. Não quer dizer que não tenha crianças desnutridas, tá? Mas existe um novo cenário que são as crianças obesas que são desnutridas. Ou seja, a criança é gordinha, mas quando a gente vai ali dosar vitamina, dosar sais minerais nessa criança, essa criança tá com defasagem, porque ela é gordinha, não porque ela se alimenta bem, ela se alimenta errado, né? Os alimentos não tem fator, não tem fonte nutricional. Tá acontecendo esse processo aí, tá bom? E aí lembrar que você vai ter medidas comportamentais. Na criança tem um grande pulo do gato, que é o seguinte. Acho que eu travei aqui, travei não, tá. Na criança tem um grande pulo do gato, que é o seguinte.
No adulto, a gente fala, olha, vai cortar, vai evitar frituras, vai evitar refrigerante, vai evitar açúcares. A criança, a gente não pode restringir alimentos, assim, não pode, perdão, na palavra, a gente não pode proibir, mas a gente vai restringir. Então, a orientação para a criança é que ela só consuma doce, salgado, fritura, refrigerante em ocasiões especiais, em festas, tá? Mas que no dia a dia dela ela faça um consumo de carboidrato, de proteína, de fruta, de verdura, tá? Ela pode comer até 6 porções de fruta por dia, tá bom? Então, e muita água. Muita água. Então, diferente do adulto ali, na criança a gente não restringe, a gente não proíbe, a gente restringe. E olha, não troca as palavras para depois não confundir. Fazer brincadeira com os pais, preferência ao ar livre, praticar atividades físicas, tudo mais, tá? Vou voltar pro meu gráfico agora, meu caderninho, para mostrar umas imagens para vocês, pra gente falar agora de hipovitaminoses. É um outro tema. Vocês já viram aqui que a nossa aula, eu coloco lá uma aula assim, desnutrição. Aí dentro desse tema, às vezes tem outros temas. Por exemplo, diabetes. Dentro do tema tem diabetes adulto, diabetes gestacional, cetoacidose diabética. São 3 temas dentro de um, né? Aqui também não vai ser diferente. E com isso a gente acaba vendo vários temas ao longo das aulas. Mas é porque são temas que são relacionados. Então fica fácil de aprender eles assim em bloco, em conjuntinho, tá bom? É por isso. Vamos voltar agora para o meu caderno, meu terrível caderno, que vocês devem odiar com certeza, mas ele ajuda a gente, ele ajuda a entender. Olha só, vamos lá aqui. Falando então de hipovitaminoses, tá? Quando tem queda da vitamina D, a gente tem um problema que é a desmineração óssea. Então, o osso perde cálcio, tá? O que a gente vai ter nessas crianças? Esse bócio frontal, tá? Vai estar aqui. Alargamento na região de punhos e joelhos. Então, olha aqui, a gente consegue ver esse alargamento, tá vendo aqui, ó? No raio-x bem característico, tá? A gente tem também esse amolecimento da calota cranial na criança, principalmente criança pequena. Alargamento dessas junções costo-condriais. Nossa, que letra horrível que tá o meu ali, mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? Eu juro, gente, que a minha letra num caderno, vida real, com linha, vida real, não precisa nem ter linha, é bem melhor, mas no iPad sai essa cagada, mas vamos lá. A gente tem a formação, tá vendo que parece contas de rosário? Ó, o ossinho da criança aqui, ó, parece contas de rosário. Isso aqui tudo, gente, essa sociedade aqui de fenômenos que a gente tá vendo, esse alargamento, essas contas de rosário, são características de raquitismo, tá? Deficiência de vitamina D. E a vitamina A? Bom, a vitamina A é a vitamina do olho, né? Vocês já ouviram falar, a vitamina A é bom pro olho. Então, a criança começou a apresentar ali fotofobia, xerofobia, cegueira, tá? Ceratomalásia, que ela tá começando a enxergar tudo meio que amarelado. A criança maior consegue relatar isso, a menor não, tá? Mas é claro que isso aqui é um caso meio extremo, tá? Mas aí a gente consegue perceber que tem essas placas aqui, ó. Chama-se mancha de Bichot. Essas manchas, ó, meu inglês, ó, minha estratégia, preciso aprender, tá? Enfim. Essas manchas aqui são típicas de deficiência de vitamina A. Deficiência de vitamina B1, beriberi, né? Chamada ali de beriberi. A gente tem a síndrome do beriberi. O que acontece? É muito comum em pacientes que estão desnutridos, em lactantes que não tomaram ali o leite materno, ou até tomaram leite materno, mas a mãe tem deficiência de tiamina, a mãe tem deficiência de vitamina B1. E aí isso acaba passando ali para a criança, tá? A criança vai apresentar falta de ar, inchaço nos pezinhos, e ela vai ter uns sintomas parecendo uma abstinência, tremores, sabe? Só que no adulto isso é bem mais forte, tá? Falta de ar, pé inchaço, tremores, tá bom? Isso também ocorre no adulto e é deficiência de vitamina B1. Contar uma historinha. Eu peguei um paciente... Não peguei um paciente, na verdade. Mentira. Quando eu ia começar a pegar plantão, eu pedi para acompanhar uma médica do serviço onde eu ia começar.
Eu fui lá, só cheguei lá no serviço, falei, olha, eu vou começar a trabalhar aqui a partir de semana que vem. Me apresentei pra médica, cheguei na recepção, falei que eu era médica, se eu podia conversar com a fulana, porque eu ia começar a trabalhar e me liberaram. Eu entrei lá dentro e falei pra ela, eu posso te acompanhar se não tiver algum problema, só pra eu entender como é que funciona o serviço? Ah, pode sim. E aí o primeiro paciente que chegou foi um paciente que ele já tinha sido internado várias vezes por conta do vício de álcool e ele estava ali reclamando que ele tinha muito tremor, boca seca, que às vezes ele tinha uns lapsos de memória, mas que ele já estava tomando os remédios para tentar parar de beber e ele estava repondo vitamina, mas ele estava repondo a vitamina C na receita que ele trouxe. E aí a doutora olhou e falou assim, olha, mas cadê a sua receita de vitamina B? Aí ele falou que tinha tido outros papéis de receita, que ele tinha perdido. Enfim, é uma história meio desencontrada, porque acaba sendo uma característica desses pacientes, eles não sabem explicar muito bem a evolução clínica deles. E aí ela passou para ele essa vitamina B. Porque é isso, tá? Esse paciente estava com indícios ali de que não estava uma vitamina B legal, apesar de que ela também solicitou o exame de dosagem, tá? Porque é um paciente que tem ali, né, problema com álcool, então tem essa queda, tá bom? Vitamina B12, a nossa famosa anemia, a gente sabe, essa aqui é fácil, tá? A gente tem a língua tá mais lisa, pode estar com a sensação de engrossamento, a boca aqui pode estar com feridas, né? A gente tem essas manifestações neurológicas, porque também é vitamina B, esquecimento, tremores também pode acontecer, parestesia, enfim, né? Os sintomas ali da vitamina B. E a vitamina E, o que acontece isso? Se tem uma deficiência de vitamina E, tem grande chance de ter uma causa de hemólise, então tem que ficar esperto com isso, tá? Cai pouco, cai mais sobre a vitamina C. A vitamina C é o chamado escorbuto. Pacientes com deficiência de vitamina C. Gente, se eu falar pra vocês que eu tô com deficiência de vitamina C, vocês acreditam? Fui no médico, fiz ali um check-upzão. Nem fiz um check-upzão, fiz porque eu tava precisando mesmo fazer uma bateria de exames pra uma situação aí de saúde, porque como vocês veem, eu vivo doente, né? Vocês estão entendendo que eu vivo doente? Então, eu tô com baixa de vitamina C. E aí eu falei assim, meu Deus, baixa de vitamina C, escorbuto. O médico deu risada. Pois é, olha que tapa na cara. E aí a primeira pergunta que ele fez pra mim, você não come muitas frutas ácidas não, né? Eu não gosto muito. Pois é, a vida inteira sem comer frutas ácidas, olha aí, vitamina C. Mas tudo bem, qual que é o grande risco? Hemorragias. O que acontece? Irritabilidade. O que acontece também? A pessoa pode ir da irritabilidade para um estado choroso, dessas alterações de humor. Oi, prazer. Deficiência de vitamina C aqui na frente de vocês. Também tem uma predisposição a ter fraturas, a ter hematomas inclusive subperiósteos, tá? Porque pode ter uma batida, vai formar um hematoma ali fácil. Pode ser causa também de pseudoparalisias. A criança, o bebezinho que está com deficiência de vitamina C, ele prefere ficar quietinho, porque quando ele movimenta muito, ele tem um choro, dói. Lembra muito a pseudoparalisia de Parrot do recém-nascido, sabe? Só que, claro, é só para vocês associarem na mente de vocês. A pseudoparalisia de Parrot é muito pior, tá bom? Então é só pra gente ter uma noção ali. Sangramento de mucosa pode acontecer e hematúria também pode acontecer. Vamos que tá indo. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia falar na aula ali sobre os marcos de neurodesenvolvimento? Pois é. Pega teu caderninho e faz esse desenho no teu caderninho, que você vai acompanhar junto comigo. Um menininho, um bebezinho, com uma mãozinha pra cima, e ele tem 2 dedinhos, tá? Esse aqui, você tá entendendo meu desenho? Sim, perfeito. Eu acho que impossível não entender esse desenho, é muito fácil. Aqui, dessa criança aqui, ó. Aqui eu desenhei o dedão da criança, o dedão, e aqui é o outro dedo, o dedo indicador, tá? A criança tá fazendo uma pinça, assim, uma garrinha. Óbvio, né, gente? Não precisa nem de explicação, tá? Autodidata isso daqui. E o outro desenho que você vai fazer do lado é o desenho do shortinho da criança com o bumbum. Olha que bonitinho. Shortinho da criança com o bumbum. A perninha da criança com o joelhinho. Didático, tá muito didático. Só que em vez de você desenhar o corpinho, você vai desenhar uma mãozinha saindo daqui, tá? Muito didático, muito didático. Muito fácil de entender, assim, eu acho
Nossa, nem precisaria de eu explicar, né? Óbvio, é óbvio, óbvio. Caramba! Só pra falar, eu fiz com a boca, pelo amor de Deus. Que vexame o desenho desse. Mas vamos que tá didático. Ó, eu fico me perguntando se vocês gostam da minha aula, se vocês me acham idiota ou doida. Eu espero que, independente do que vocês achem, que vocês gostem da minha aula de coração. Porque eu faço com carinho, gente. E se eu não ficar brincando assim, eu não me diverto. Parece que não sou eu, mas vamos lá. Aqui tem o olhinho, tá vendo? O olhinho da criança. É estudar por sistemas. No primeiro mês, ó, por que esse desenho ajuda a gente a lembrar? A criança, ela segue a luz, ela segue o rosto humano, ela consegue olhar 90 graus, porque ela não vai conseguir virar o olho e tal, virar o rostinho, porque ela ainda não tem essa capacidade de mexer a cabecinha. Então, ela já segue o olho, segue a luz do rostinho humano, beleza, primeiro mês. Segundo mês, ó, da boquinha. A criança tem, então, o sorriso social, emite barulhinho, emite sons, né? Ela faz muito comum da criança, tá bom? Terceiro mês é do pescocinho, é por isso que esse desenho ajuda. Terceiro mês, ela sustenta a cabecinha. E no terceiro mês, ela tem a perda parcial do reflexo de Mouro. Então, a criança, a gente sabe que o reflexozinho de Mouro é aquele reflexozinho do susto. No terceiro mês, ela já tá perdendo um pouco esse reflexo. Por quê? Fica fácil da gente decorar, tá? O reflexo de Mouro, o reflexo da queda. A criança se sente desprotegida, ela cai, ela tá caindo. Então, no terceiro mês, que ela começa a firmar um pouquinho a cabeça, quando a gente quando é adulto, quando a gente vai cair de costas, a gente tá dormindo, a gente sonha que vai cair, a gente não dá esse solavanco do corpo, da cabeça pra frente pra tentar não cair? É isso, a criança começa a ter a autonomia do pescocinho, ela começa a perder um pouco o reflexo do Mouro, que é o reflexo dela cair o tempo todo, né? Ela não consegue mexer a cabecinha quando ela tá caindo, ela mexe aqui, o bracinho aqui, no susto, né? Mas aqui, ela começa, aqui ó, pescocinho pra frente, então ela tá perdendo o reflexo de Mouro. Ficou fácil assim de decorar, né? Quarto mês. Quarto mês, por que a mãozinha dela tá aqui, ó, pra você entender, tá? A mãozinha dela tá aqui. No quarto mês, essa criança consegue segurar o objeto, né? E sim, criança agarra as coisas desde pequenininha, né? Mas no quarto mês ela segura, você dá na mãozinha dela, ela pega, ela vai pegar, ela vai segurar aquele objeto, tá bom? Quarto mês. E como ela já conseguiu lá nos 3 meses mexer a cabecinha, o olhinho dela também já tá 180, ela já tá acompanhando a cabecinha com o olhinho, tá bom? 5 meses, tá na barriguinha da criança, ó, esse aqui é um umbigo. Ai, umbigo, você entendeu? Tô entendendo meu desenho, né? Isso aqui, os 5 meses, tá aqui, ó, na barriguinha da criança. O que é importante a barriguinha? A criança consegue girar o tronco sobre o abdômen, ela consegue girar sozinha. Então, 5 meses ela começa a rodar, né? Esse movimentozinho aqui, ó, mexe aí, ó. Você tá sentadinho, mexe o seu tronco para um lado, o seu tronco para o outro. Então, você começou a adquirir essa capacidade aos 5 meses de idade. Fechou? Beleza. 6 meses tá no quadril da criança. Aqui, ó, na pelvis da criança. Com 6 meses, o que acontece? Se você colocar a criança sentadinha, com apoio, ela fica sentada. Com apoio. E nesse momento ela perdeu totalmente o reflexo de Mouro, tá? Totalmente o reflexo de Mouro e o reflexo de esgrimista. Aquele reflexo de esgrimista é aquele que quando você coloca a criança viradinha, ela fica assim, né? Mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo, sim. É o reflexo de esgrimista. Ela tá perdendo ali completamente com 6 meses, tá bom? Reflexo de Mouro e o reflexo de esgrimista. Ou seja, você dá o susto nela pra cair, ela já tem a reação de jogar o corpinho pra frente pra tentar não cair, tá bom? Não é pra jogar a criança pra ver se tem esse reflexo. A criança, não, tá, gente? Porque no susto a criança, ela tem o impulso, ela ainda não tem a força, ela vai cair, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, tem que ser falado, né? Porque hoje em dia, depois você fala assim, nossa, a professora falou que eu posso treinar isso aqui com meu sobrinho. Tios e tias malvados, olha lá, hein? Tô falando nada disso, não. Peguei minha água, agora vamos. Aí, fechou esse desenho, fechou o primeiro desenho. E aí agora a gente vai pro desenho dessa coisa bizarra aqui. Não que o primeiro não seja bizarro, mas estamos aí. Nesse desenho, a gente fechou 6 meses no primeiro, certo? Aí agora a gente começa na mãozinha 7 meses, que é o que?
a prensa palmar. 4 meses, ela segura o objeto. Com 7 meses, ela pega esse objeto. Então, você não dá na mãozinha dela, ela segura, você coloca e ela agarra, tá? Então, 7 meses, ela está agarrando tudo. Com 8 meses, ó, por isso que não saiu aqui com 8 meses, tá no dedinho dela, tá vendo, ó? Com 8 meses, ela faz a pinça digital. Se ela tá fazendo a pinça digital, ela já tá começando a ficar apta ali, né, para pegar o próprio alimento dela. Ela pega o grãozinho de feijão, ela pega o grãozinho de milho, né, que você tá dando ali para a criança. O próprio alimentozinho dela. Com 8 meses, começa um fenômeno que começa a sumir o reflexo plantar. Sabe quando a gente passa a mãozinha, assim, o dedo no pezinho da criança e a criança tem o reflexozinho plantar? Então, com 8 meses, ela começa a perder isso. Sabe por quê? Porque ela já está se preparando para andar. Então, ela precisa estar perdendo esse reflexo com 8 meses. O bumbum dela, lá era no quadril com 6 meses, com 9 meses está aqui no bumbumzinho, para lembrar a gente que ela senta sozinha, tá? Com 9, se ela tá sentando sozinha, ela já tá independente, ela já tá brincando, já achou, de escondeu, ela já tá interagindo mais, já tá bem mais engraçadinha do que quando nasceu, porque já tá interagindo muito mais, né? Ao invés de estar interagindo ali desde os 2 meses, muito mais do que quando nasceu, mas aqui é o ápice, sabe? Com 10 meses, tá vendo que tá no joelhinho dela? Tá vendo? 10 meses no joelhinho, pra lembrar você que a criança começa a engatinhar. E tem criança, gente, que engatinha, tem criança que arrasta a bundinha no chão, tem criança que não engatinha, ela vai direto pro andar. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês, crianças que não engatinham, né, vão direto pro andar, tendem a ser adultos estabanados. Sabe aquele adulto que ele bate, ele quebra, ele escorrega, ele tropeça? Tem uma relação. Porque o engatinhar ajuda a desenvolver melhor a noção de espaço da criança. Nesse desenvolvimento, você acredita? Essa noção de espaço, essa noção de profundidade, essa noção de equilíbrio. Não é errado, não é errado. A gente sobrevive, eu sou uma dessas, extremamente trabanada, não engatinhei. Eu acho que eu fui andar, eu tinha medo de andar. Se brincar, eu fui andar com quase 3 anos sozinha. Mas me segurando, eu andava. Não morria de medo de andar sozinha. Minha mãe conta, né? Eu não lembro. Mas a gente sobrevive. Estabanado, mas sobrevive. Enfim, mas é ali com 10 meses. Então eu vou contando historinhas assim, vocês vão marcando, vocês vão lembrando do conteúdo. É isso aqui que importa. 11 meses, passinhos com apoio. E 12 a 18 meses, a criança tem que andar sozinha, tá bom? Tá coisa, hein? Eita lasqueira. Foi que foi. Foi que foi que foi. É, galera. Cansamos. Mas agora, vocês vão para os exercícios. Vocês vão baixar os exercícios aí. Exercícios da primeira fase. Vão tentar fazer. E na nossa aula 2, eu vou vir corrigindo esses exercícios, mostrando como faz a interpretação dos gráficos, e aí a gente vem fechando toda essa teoria que a gente viu na aplicação prática do exercício e acrescentando, às vezes, uma teoria, uma coisa ou outra que faltou, tá bom? Gente,